Noite. Sejam todos bem-vindos e vamos agradecer a Deus, pela oportunidade de a gente estar aqui nessa casa tão maravilhosa, nessa fonte de luz. E hoje, o nosso querido Zé Teodoro, aquele lá, trabalhador lá de Sirineia, aceitou o convite de estar aqui com a gente, trazendo uma mensagem maravilhosa. E daqui a pouco ele vai estar trazendo essa mensagem. O tema é esperança, e eu acredito que seja um tema muito bom e vai nos trazer realmente aí alguma coisa assim para nos confortar, nos fortalecer e nos mostrar algum caminho aí, que é o que a gente está precisando, porque estamos vivendo tempos difíceis. Mas com fé tudo passa, temos que ter fé. Bom, dia 31, não a próxima quarta, na outra quarta, nós vamos iniciar mais uma nova turma da Oficina do Sentimento, que é o curso de autoconhecimento que a nossa casa oferece gratuitamente, tá? São 14 aulas agora e 2 procedimentos que ajudam muito aí nessa busca desse autoconhecimento, desse olhar para dentro. Eu, assim, na minha opinião, isso é minha opinião, tá? Eu acho que é um curso de auto-amor. Quando a gente aprende a se olhar pra gente e a gente entender o que Jesus quis dizer quando ele falou assim, amar ao próximo como a ti mesmo. Porque a gente ama muito o outro e esquece de nós. Então, cada aula é um tema, das emoções. Então a gente vai conhecer os dois lados da moeda. O orgulho, a humildade, a culpa e o auto-perdão, a indiferença e o afeto proclamado. Então, são vários temas que a gente também introduziu, mais 2 aulas, que eu e a Arlete, através dos nossos estudos, a gente montou, que a gente achou que é muito bom, tá? Para a gente entender um pouco melhor aí como funciona a nossa mente, também como a gente pode ter algumas técnicas para a gente mudar alguns hábitos e principalmente quebrar a síndrome da Gabriela, Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer sempre assim. Todos nós podemos mudar, depende de nós querermos, Lembrando que a vontade e o pensamento é um atributo do Espírito. Então está aberto, a inscrição faz no dia mesmo, na quarta-feira às 8 horas, aqui no Fonte de Luz, tá? E quem coordena aí é a Arlete Franchetti e o Juninho Santana, tá? Eu fico só no apoio. E nós temos outros trabalhos na casa também. Sábado vai ter sopa, gente. Sábado passado a gente teria que ter tido a sopa, mas nós tivemos alguns problemas com os cozinheiros, Um estava em viagem, não conseguiu retornar a tempo, e o outro tinha compromisso de trabalho, que são os 2 responsáveis, que é o Santana e a Vilma. Mas sábado eles estarão aí, e a gente então, sábado, temos a nossa abençoada sopa. Então, quem quiser participar, vem a partir das 10h30 para picar os legumes e depois, a 12h30, para empratar a sopa, quem não puder vir mais cedo. E a gente está sempre precisando de auxílio, principalmente na segunda etapa, que é o horário que tem menos gente. Tá bom? Então, fica aí a nossa gratidão e eu vou chamar a Regina para fazer a prece inicial. Eu não avisei ela. E depois, então, a gente quer agradecer o José Teodoro, que aceitou o convite, que está aí. Boa noite para todos. Vamos agora nos acomodarmos em nossa cadeira, nos desligarmos dos momentos que passamos do nosso dia de hoje, e que possamos nos ligarmos a Deus, a Jesus, ao nosso anjo da guarda, e agradecermos por estarmos mais uma noite nessa casa que tanto amamos. Jesus, nos abençoe nessa noite, que possamos ouvir o nosso irmão, que as suas palavras
ação do Evangelho de Jesus, que possamos aplicá-la no nosso dia a dia, na nossa vida, para construirmos um mundo melhor. Que Jesus abençoe a nossa noite. Querida irmã Estela, mentora da nossa casa de oração, e todos aqueles que conosco trabalham, que os nossos irmãos desencarnados possam estar aqui ouvindo essa palestra de hoje, que tenho certeza que será de grande valia para todos nós. Que assim seja. Obrigado. Acho que é bom começar. Ok. Tá ótimo. A prece nossa. Ok. Boa noite a todos. É uma alegria enorme poder estar aqui novamente com vocês, nessa casa de oração, participando desse banquete de luz. Vamos estender um pouco mais os agradecimentos, que a nossa irmã já fez. Agradecer ao Pai pelas oportunidades que nos dá todos os dias. Mas vamos fazer um agradecimento especial a Jesus. Eu vou explicar o porquê. As oportunidades o Pai dá a todos, sem distinção. E com certeza, nessa noite, nesse dia, deu essa mesma oportunidade que nós estamos tendo para um número muito maior de pessoas. Porém, nem todos tiveram a possibilidade. Porque a possibilidade para aproveitar as oportunidades é Jesus que coordena. Nesse planeta, sem Jesus, nada acontece, porque tudo que passa nesse planeta, ele é o governador desse planeta, tudo é através de Jesus. Então, nós tivemos a possibilidade para aproveitar essa oportunidade. Então, só por isso, nós já devemos estar felizes, alegres, porque com certeza sairemos daqui hoje um pouquinho melhor do que quando chegamos, não é? Aquele que tem esperança de melhora na sua vida, caso aqui a melhora espiritual, mas que não está participando, ele vai ficar dependendo de uma sorte, dependendo de uma ajuda. Aquele que veio, aquele que está buscando, que está investindo, que está participando da reunião, esse pode aurir uma esperança verdadeira, que realmente vai alterar. Por quê? A esperança ela é muito trabalhada, a esperança é muito dita, muito discutida e, com certeza, todos entendem o que quer dizer esperança. Se pedíssemos aqui um exemplo, eu acho que todo mundo teria condições de dar um exemplo. Porém, precisamos analisar que existem dois tipos de esperanças, ou seja, a palavra esperança ela é oriunda de dois tempos verbais. Acho que é bom empurrar um pouco mais. Está pesando, né? Sim. Tá bom. Não, senão eu pego na mão, mas aí eu sou meio estabanado, de repente esse microfone sai voando aí, né? Bom, vamos lá. Estão ouvindo bem? Tá. Então, a esperança, na verdade, a gente precisa entender. Existe uma esperança do verbo esperar. É aquela esperança que os antigos já diziam. Você vai esperar? Espera sentado, porque de pé cansa. Essa esperança, que infelizmente é a que mais nós usamos, porque essa esperança é a esperança mais confortável, é a esperança mais usual. Por quê? Porque ela deixa a gente sentado, esperando que aconteça. Então, eu espero que o meu patrão me dê mais salário. Eu espero que Deus, que a espiritualidade, que o anjo da guarda me ajude. Eu espero que os governos melhorem a situação do meu país. Eu espero que meu parceiro, minha parceira, que ela me ame mais, me abrace mais, tenha mais carinho comigo. Mas eu espero de esperar. Dificilmente vai conseguir. Então, muitas vezes a gente até reclama, nossa, eu tenho uma esperança danada, mas eu não estou conseguindo, eu não sei o que está acontecendo comigo. É que você está se apoiando na esperança de esperar. Então, vai esperar sentado, porque vai cansar, dificilmente vai acontecer.
A esperança verdadeira, a esperança que a gente quer lembrar, que a gente quer refletir e que precisa ser trabalhada, é a esperança do outro verbo, do verbo esperançar. Parece que é meio confuso, claro. Às vezes tem gente aí, professor, tal, que entende muito mais do que eu, mas a verdade é que elas têm uma raiz que vai, no radical da palavra dela, que vai diferenciar. Esperançar é diferente de esperar. Então, a esperança de esperançar é aquela em que eu realmente posso esperar, por quê? Porque eu faço para acontecer. Quem sabe, faz agora. Não espera acontecer. Agora, quem espera acontecer tem que depender de sorte. Eu, por exemplo, não posso dizer para alguém que eu tenho esperança de ganhar na loteria. Eu não compro bilhete. Não adianta. Agora, aquele que quiser ganhar na loteria e quer ter uma esperança de esperançar verdadeira, que ele tem que fazer? Comprar bilhete. E qual que vai ter mais esperança, com mais garantia? Aquele que comprar mais. Então, invista mais naquilo que você quer. Você quer ganhar mais? Invista mais nos estudos, invista mais nos cursos, se qualifique, trabalhe mais. Se você está trabalhando um tanto e quer ganhar mais, trabalhe mais, faça o diferencial, trabalhe melhor. E é assim também no bem, no caminho do bem. Um outro detalhe agora, trazendo para o campo espiritual, não vou nem dizer religioso. Aquele que aure uma esperança verdadeira, que quer ter uma esperança verdadeira, que a sua vida mude, ele precisa trabalhar para que isso aconteça. Então, por exemplo, aquele que pretende realmente melhorar a sua vida, sabe já tem a consciência de que precisa ter um comportamento diferente. E que todos os comportamentos nossos são oriundos do pensamento. E o pensamento é uma coisa da alma, da psique. Nós precisamos entender que a única coisa que o Espírito traz com ele e que vai levar, quer dizer, trouxe quando aqui chegou e que vai levar, única coisa é o pensamento. E esse é o único que nós vamos enriquecer e que vai seguir com a gente. Então, aquele que aure realmente essa esperança e que quer ter a esperança de praticar a esperança verdadeira para poder dizer eu tenho esperança que eu vou melhorar, precisa, por exemplo, participar de um curso desse ou outro tipo de estudo. Está aí o caminho, mas eu quero esperança, eu venho, eu rezo, mas eu não estudo, eu não participo dos cursos, eu não aprofundo, eu não melhoro o meu ser. Como é que eu posso amar ao próximo se eu não consigo amar a mim mesmo? Tem muita gente que parte logo numa luta danada para perdoar, mas ele não consegue perdoar ele, tem que começar primeiro internamente. Então o autoconhecimento, um curso desse é espetacular nesse sentido, porque ele vai trazer para a pessoa um entendimento racional. A própria fé tem que ser o quê? Fé raciocinada. A fé de dogma, a fé de paradigma, a fé de milagre não vai levar a nada. E isso todas as obras espíritas estão dizendo. Mesmo fora, dentro das 5 obras básicas, está cheio de questões que vai dizer sobre isso. Questão 171, por exemplo, Kardec pergunta, em que se baseia esse processo da reencarnação? E eles respondem, a doutrina da reencarnação é aquela que possibilita ao espírito infinitas oportunidades reencarnatórias para poder resgatar todos os seus erros. E é a única que dá a esperança, ele cita a palavra, a única que dá a esperança de uma vida futura. Por quê? Porque ela realmente explica, apoia e dá o caminho para essa mudança. Então, muitas vezes, o Espírito vem aqui, encarna, precisa realizar um trabalho, mas as vicissitudes da vida, a vida contemporânea, essa vida moderna e, ultimamente, com mais prazeres imediatos, nos leva, nos prende, nos arrasta para essa zona de conforto. E a gente diz que está esperando, mas não é essa a esperança. E isso faz com que a gente perca o tempo aqui do ponto de vista espiritual. E depois, quando a gente desencarna, quando termina essa viagem, a gente chega lá no mesmo jeito que veio para cá. Questão 522 do Livro dos Espíritos vai explicar sobre isso, porque quando eles dizem, vai falar do processo de intuição. E lá é bem extenso, mas ela está explicando que tudo
que nos é intuído, tudo aquilo que nos é orientado pela espiritualidade, é com base no nosso planejamento pré-encarnatório. Ou seja, ninguém veio aqui por acaso para ter a sorte de acontecer isso ou de acontecer aquilo. Ah, mas é o destino. Não tem nada desse negócio de destino. A programação, cada um que aqui veio, lutou, pediu, barganhou, implorou, ficou tempo pedindo para vir para resgatar. Então não é por acaso. Você tem esperança de ter um melhor relacionamento? Trabalhe para aquilo. Você tem esperança de que possa ter uma vida melhor conjugal, uma vida melhor na família? Trabalhe para aquilo, invista naquilo. Você gosta de ser abraçado? Abrace mais. Você gosta de beijar? Beije mais. Você gosta de ser elogiado? Elogie mais. Jesus ele disse que tudo, ele disse tudo, não disse só a religião, ele disse tudo é segundo o quê? Tudo é segundo as suas obras, ou seja, lei de ação e reação, porque normalmente nós queremos, mas nós estamos fazendo para aquilo, há essa reciprocidade, há esta preocupação. Quem aqui hoje, que quando veio para cá, deixou alguém lá, um ente querido, alguém do grupo familiar, do grupo que convive e diz, olha, você aguenta as pontas um pouquinho, eu te amo demais, eu vou ficar afastado um pouco, vou inclusive rezar para você, porque você é uma pessoa muito importante na minha vida, e veio para cá. A gente tem dificuldade para fazer isso, mas não é que você, todos nós temos essa dificuldade. Meu pai desencarnou agora, no final de março, com 94 anos. Eu só consegui beijar o meu pai depois, já há um longo tempo, no espiritismo e tal, foi todo um treinamento, um esforço, não consegui dar um beijo no meu pai. Quando eu era pequeno, nem pensar que se fizesse isso, ele me dava uma surra, né? Mas depois queria, não tinha ambiente para aquilo. Graças a Deus consegui, né? Então, mas eu já tinha quase uns 60 anos quando eu consegui fazer isso, ter essa condição. Tive que trabalhar para isso. E hoje a gente vê esses espíritos novos aí, né? Meu neto, meu netinho, a minha neta, ela chega para ele e fala, eu te amo, vovô. Nossa, que coisa linda, né? A gente ouvir isso. E eles falam isso espontaneamente. Nós estávamos conversando, uma safra de espíritos elevadíssimos. Primeiro que são lindos, né? Alguém conhece alguma criança feia aí? Criança que eu estou falando pequena. Não tem. É uma safra linda, eles são bonitos mesmo, né? Bonitos no olhar, eles têm uma vivacidade. Então, eles realmente podem ter a esperança, porque a atitude deles, o comportamento deles é de alguém que está de bem com a vida. Não tem mais criança rabugenta, né? Criança com a cara feia, criança com a cabeça enfiada. Eles são todos saidinhos mesmo, então todos aí. Por quê? Porque eles não têm esses apegos que nós ainda temos de picuinha, nós somos amarrados em picuinha, nós somos melindrosos. Nós espíritas não, né? Tem gente aí das outras religiões que é muito melindroso, né? Se você passar perto e não falar bom dia, aí fica de cara virada. Ah, agora você veio falar bom dia para mim, mas aquele dia que eu estava lá, você nem olhou para mim. Nossa, que melindre, né? Sabe que tem gente aí de outras religiões, é claro, né? Que ainda, né, fica com raiva, né? Eles gastam um tanto de adrenalina, porque quando levanta cedo, olha na porta de casa, aquele monte de folha na porta da casa, e olha na porta da vizinha, está limpinha, essa danada varreu as folhas para a minha porta, mas amanhã eu pego ela, vou levantar mais cedo, passa uma noite horrível, mentalizando o que eu vou falar, que dessa vez não escapa, e passa uma noite horrível, perde o sono, e no outro dia levanta cedo, prontinho, preparado, e a danadinha não saiu para fora aquele dia, e aí perdeu a esperança de poder dar uma bronca nela, fica frustrado, é outro dia ruim, porque melindre, nós somos apegados às coisas. Então como que eu posso ter esperança de que melhore o meio ambiente? Como eu posso ter esperança que o planeta Terra vibre melhor se eu não estou vibrando pensamentos positivos? Como que eu posso ter esperança que melhore a qualidade do ar? Normalmente não é muito o problema dessas cidades aqui do interior, mas normalmente nós sabemos que a nível de planeta nós estamos com poluições tremendas. Tá, eu sei que precisa cuidar do meio ambiente.
Mas como que eu posso ter esperança se eu ainda jogo lixo? Se eu ainda estrago comida? Se eu ainda poluo? Se eu... Por exemplo, fazer uma pesquisa, se todo mundo sabe que é importante ter árvores no meio ambiente. E aí, cada um pergunta para si mesmo, quantas árvores eu já plantei na minha vida? Muita gente até cortou a árvore, até matou a árvore. Então como é que pode ter esperança que melhore? Ai, eu preciso que a minha cidade melhore. Como que você pode esperar que a sua cidade melhore se você não está ajudando naquele trabalho? Eu quero que a minha vida melhore. O próprio Chico Xavier deixou isso escrito. Se você está numa situação que não está contente e você continuar fazendo a mesma coisa, não vai haver mudança na sua vida. Se você quer algo diferente depois, comece a fazer as coisas diferentes agora. Porque não adianta você querer e continuar fazendo a mesma coisa. Está ruim daquele jeito? Você continua daquele jeito? Não, você tem que alterar, você tem que modificar. Modificar o caminho, modificar a postura. Tem que modificar, tem que ter a coragem da transformação. Lembrando, Doutrina Espírita, Evangelho segundo o Espiritismo, 17º capítulo. O que diz nesse aí? Qual é o título dele? Sede perfeitos. Sede perfeito. E ele vai falando no primeiro versículo, no segundo, vai explicando o que é. Então diz que nós temos que procurar ser perfeito como nosso Pai é, trabalhando no bem, amando o próximo, perdoando, que vai dizendo. E no quarto versículo tem um subtítulo. Quem se lembra? Esse mesmo. Como se reconhece o verdadeiro espírita? Escrito lá, no Evangelho segundo o Espiritismo. E a resposta dos espíritos: se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. É exatamente isso. Não interessa o que você foi, você se transformou, virou a página, passou a ter um outro comportamento. Um exemplo é isso. Quem frequenta, quem está aqui hoje, teve uma transformação, modificou. Veja que a maioria aqui saiu da sua zona de conforto, o sofá, deixou aquela programação maravilhosa, instrutiva, fundamental que as televisões apresentam, né? E vieram para cá. Alguns deixaram até o celular. Imagina ficar sem celular durante uma hora. Meu Deus, que coragem. Isso é uma transformação, né? Uma transformação. Mas a transformação tem que ser verdadeira, não pode ser meia boca. Não pode trazer o celular e deixar no vibra assim, que ele começa a vibrar, aí as outras pessoas que estão vendo, igual o palestrante se falando, essa pessoa está com mal de Parkinson, né? Está vibrando. Não é, porque aí fica concentrado pensando, será que foi? Será que já veio aquela mensagem? Será que não veio? Perde a oportunidade. Então a transformação tem que ser completa. Deixa de lado. Agora eu vou me instruir espiritualmente, vou melhorar. Aí eu posso ter esperança. Agora ficar em casa, rezando, assistindo pela televisão, né? Ou a missa, ou o culto, ou a palestra só, não resolve. Dá para fazer conexão? Dá. Mas não tem como. É a mesma coisa quando você gosta de uma música, gosta de dançar. É gostoso dançar em casa ou é gostoso dançar num lugar que tem uma festa, um salão? Não tenha dúvida. Dá para dançar em casa, liga a música e dança, tranquilo. Mas qual que é mais gostoso? Quando vai... Então é a mesma coisa. A conexão dá para fazer, mas é uma maravilha estar numa reunião dessa. Os fluidos são outros. A própria ciência garante isso. Tem um estudo da ciência chamado egrégora. É interessantíssimo. Isso é dados novos, são dados novos que a ciência descobriu. A energia que se forma num ambiente desse, ela é tão forte que ela se condensa a energia individual de cada um, seja boa ou seja má. Nesse caso, a energia é boa. Existe a egrégora boa e a ruim. Num boteco da vida, essa hora está se formando a egrégora também. Mas é escura, negativa, pesada, densa. Aqui não. E essa egrégora, a formação da força magnética, do pensamento benevolente de cada um se une, forma uma nuvem, né, vamos dizer assim, grande, e que ela sobe, ela expande. Então todas as pessoas que estão no entorno dessa casa nesse momento estão sendo beneficiadas, estão tendo a influência magnética. Nós somos energia, através do pensamento nós emitimos essa energia, e que aqui está vibrando positivamente.
Porque ninguém vem numa casa religiosa para não ser assim. Então, pelo menos nesse momento, todos estão vibrando. E nós temos que continuar fazendo isso sempre, para que a gente possa ter a esperança da melhora. Essa que é a grande questão. A outra esperança, eu vou rezar 10 Ave Maria e Deus vai me ajudar. Não é assim que funciona. Quer ver outro lembrete? Joana de Ângeles, um espírito exemplar. Tem um livrinho dela que chama-se Vida Feliz, pequeno, chamado livro de bolso. São 200 verbetes, 200 verbinhos. E, por exemplo, no 88, número 88, ela vai falar que os seus problemas jamais serão resolvidos se você não se dispuser a resolver. Não espere que os outros resolvam. E no 35, ela vai falar assim: não aguarde grandes acontecimentos na sua vida, e nem momentos extraordinários, pois possivelmente eles nunca acontecerão. Ou seja, não fica aguardando milagre. Não fica esperando, né, que os espíritos resolvam o teu problema. Não fica esperando que o anjo da guarda resolva o teu problema, que Jesus, que Deus. Por quê? Porque o que eles vão fazer é nos auxiliar, nos dar força para que a gente possa crescer. Um outro detalhe, inclusive já foi citado quando ela fez a abertura. A esperança não é possível que ela aconteça sozinha. Eu vou explicar. Existem os grupos de virtudes, existem ações que são oriundas das chamadas virtudes. Mas nós temos dois grupos de virtudes. Nós temos as virtudes humanas, e essas virtudes já vêm no nosso chip. Já vem, todo mundo tem, precisa desenvolver. O grupo de virtudes humanas são inúmeros e são muito alterados constantemente. Por quê? Porque eles dependem das leis do país, dependem do clima, dependem dos costumes, dependem da educação que a pessoa desenvolve e tal. Mas nesse grupo está, por exemplo, a honestidade, e é uma virtude, que precisa ser trabalhada, policiada, para que você tenha o efeito dela. A pontualidade é outra, a pontualidade é uma virtude humana, né? E depois segue outras, né? Honra, as responsabilidades gerais que nós temos, a religiosidade, essas coisas todas são do grupo de virtudes humanas e que podem ser desenvolvidas, uns mais, outros menos, e é por isso que nós conseguimos um bom relacionamento na vida. Aquelas pessoas que não desenvolvem esse grupo de virtudes, né, ela não consegue ter um bom relacionamento na vida. Normalmente fica à margem da sociedade, não tem um bom relacionamento. O outro grupo é chamado virtudes teologais, teo de Deus. Essas virtudes, elas são únicas. Só existe 3. Quais são? Fé, caridade e esperança. Essas 3 andam juntas. Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo todo dedicado a isso. Fé, esperança e caridade. É o 19º capítulo. Inteirinho está falando só da fé, esperança e caridade. E lá no Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos tem 4 partes, né? Não sei se lembra. E a terceira parte, ela é todinha das leis morais, o divino. E são 12 leis, 12 capítulos. O 11º capítulo, por exemplo, é um capítulo inteiro que traz várias questões, perguntas e respostas, e o título desse 11º capítulo é Lei Divina ou do Amor. Então, a caridade, ela está presente em todas as doutrinas, em todas as religiões. Agora, para que aconteça, ela precisa da esperança e da fé. Então, a gente poderia resumir assim: a esperança, ela é a luz. Por isso que dizem que a esperança é a última que morre. Apagou a luz, não tem mais jeito. Então, a esperança é a luz. A fé é o combustível, é a energia para poder realizar. E a caridade é a ação. Então, as 3 são um conjunto. Não dá para acontecer uma sozinha. Então, para ter a esperança que melhora a sua vida espiritual, precisa praticar a caridade. Voltando ao Chico Xavier, diz ele: a melhor ferramenta que existe no planeta Terra para a evolução espiritual chama-se caridade.
Por quê? Porque quem pratica a caridade é o primeiro beneficiado. Os outros também se beneficiam. Mas o primeiro, o mais beneficiado, é o que pratica. Mas aí vejam bem, aquele que pratica a caridade, aquele que é caridoso, ele tem dificuldade para fazer isso, por isso que são poucos. Mas esse realmente pode abrir a esperança, porque ele está completando esse conjunto. Então a esperança, por isso que a gente falou, ela é a esperança de esperançar. Ela é resultante, só se consegue através de um trabalho, da execução, do preparo daquilo, da modificação. Não acontece por acaso. Então ela é um conjunto. Aí, sempre que a gente pensar em esperança, pensar em fé, pensar em caridade, tem que entender. Uns dizem que uma é filha da outra, outra que é mãe da outra, mas eu gosto de dizer que são irmãs, todas elas atuam junto. É impossível uma das três sozinha. Então, quem tem esperança de mudança, pratica a caridade. Quem pratica a caridade é porque tem esperança de mudar, está fazendo, e para isso utilizou a fé. Aí a fé verdadeira, que é a fé sem obras, é uma fé inútil, uma fé cega. Então, todos nós que estamos dentro de uma doutrina dessa, esclarecedora, porque a questão também que nós temos que ter isso bem claro, é que é o seguinte, a questão da vida, da continuidade da vida, da esperança que nós temos que nutrir para que a gente possa conseguir, depois dessa passagem, continuar uma vida melhor, uma vida mais feliz, uma vida mais confortável, a gente tem que manter esse trabalho durante todo esse período. Porém, nós não podemos imaginar que isso vai acontecer por acaso. Nós precisamos entender que a evolução do espírito vai passar por esse trabalho. E nós temos diversas ferramentas, e que já falamos aqui, e outras ainda vamos falar, e outros falam, como, por exemplo, esse processo para produzir o pensamento, chamado inteligência, que nós somos uma espécie privilegiada. Nós temos uma inteligência específica para processar essas questões que geram pensamentos ligados à espiritualidade, a Deus, à religiosidade. Que nós já falamos aqui, fizemos uma palestra sobre a inteligência espiritual, só nós temos. Então, nós precisamos utilizar. Quem participa de um curso desse vai adquirir informações que vão ser processadas no seu nível de inteligência espiritual. Vai utilizar, vai estar trabalhando, utilizando aquela ferramenta. Esse pode realmente ter a esperança de uma mudança. Ao término de um curso desse, ao término de uma palestra, ao término de um estudo, ou quem vai numa outra religião, ao término de uma missa, se ele realmente entendeu, participou, vibrou com aquele sermão que o padre estava fazendo, numa outra igreja que o pastor, que pregar, não tem religião que pregue o mal. Alguém conhece alguma religião que pregue o mal? Não tem. É que as pessoas desvirtuam e jogam a culpa naquela religião, naquela doutrina. Perguntaram para o Chico Xavier, Chico, qual que é a melhor religião para poder progredir espiritualmente? Ele falou, meu filho, eu vou te falar. Uma dica certeira, a melhor religião é aquela que você se sente bem. Ou seja, não tem religião ruim. Não existe. Se pegar uma religião e você for ver o fundamento dela, qualquer uma, pode ler o Alcorão, pode ler Torá, pode ler qualquer um deles. O que você vai ver? Está pregando bem. Agora, a interpretação que é diferente. E o Espiritismo vem tirar todo esse folclore, todos os dogmas, os paradigmas, e vem trazer a coisa de uma maneira pura, simples. Por isso que a gente pega o livro dos Espíritos, pode estudar. Não tem milagre. O Espiritismo, a primeira coisa que fez foi matar a morte, né? Então não tem mais morte, sabemos que não morremos. Porém, este processo precisa ser entendido dessa maneira. Porque as outras doutrinas falam da vida eterna, nenhuma questiona isso. Mas, porém, a diferença é uma. Eles dizem assim, olha, você precisa ficar esperto, hein? Porque depois que você morrer, você vai ter que encarar a vida espiritual. O que o Espiritismo diz? Não. Você tem que se preocupar com a vida espiritual desde ontem. Hoje já está tarde, mas ainda está em tempo. Por quê? Porque nós somos espíritos, estamos aqui porque somos espíritos eternos, que viemos, aportamos aqui,
arrumamos essas carcaças aqui para trabalhar um período e depois, o que vai fazer? Descartar essas carcaças todas e seguir viagem. Cada vez tem que estar mais puro, porque todos nós estamos a caminho da luz. Lembremos uma outra coisa. Quem está aqui, nesse planeta, de provas e expiações, que é um sufoco danado, não precisa falar para ninguém. Mas sabe por que está aqui? Porque evoluiu. Porque é merecedor de uma condição melhor. Todos os espíritos que estão num planeta de provas e expiações já passaram pelo primeiro período, que era um mundo de trevas, de escuridão. Mas que ainda temos um longo caminho. O próximo é o de regeneração, que o planeta Terra está capengando, está com uma dificuldade danada de terminar isso. Por quê? Porque as vibrações, o desenvolvimento espiritual ainda está aquém da realidade que já precisaria estar para vibrar num planeta já de regeneração, que é um pouco melhor e ainda não é o máximo, né? Porque Jesus disse e Deus colocou todos a caminho da luz. O caminho da luz, do ponto de vista de classificação, são 5 etapas, né? A primeira, que é das trevas, da escuridão, nós já passamos. A segunda, provas e expiações, esse sufoco danado. E depois veio de regeneração, que já é um pouco melhor, mas ainda não é o top. Ainda não são santos quem está vivendo lá. Mas já é bem mais confortável do que aqui. Mas confortável do ponto de vista da vida verdadeira. Quem assistiu o nosso lar aqui? Tá. Se você realmente tiver a esperança de esperançar, de viver num planeta daquele, precisa começar a pensar. Quem assistiu o nosso lar, viu alguma fumacinha de churrasco lá? Não tem. Lá não tem boi. Lá não tem porco para matar, para comer. Não tem galinha, frango, aquela sopinha. Não tem. Lá, quem gosta de uma cervejinha, nada contra, mas lá não tem fábrica de cerveja. Vocês viram lá? Não tem. É um sufoco danado do ponto de vista do que nós precisamos para viver hoje. E aquele monte de roupa, vocês viram? Uma roupa mais ou menos igual. Não tinha ninguém chique, vocês não viram nem não. Um jacarezinho, um outro negocinho que tem, uma peninha de um lado. Vocês não viram ninguém no estilo não. É tudo um padrão só. E tem comida? Tem, lá ainda precisa comer, não é um espírito tão puro, é só o terceiro período. Mas vocês viram? É um copinho de suco. Já pensou? Não? Tem que dormir com um copinho de suco daquele? Que sufoco danado. E sem a carne. Ah, eu sei, eu entendo. Ah, mas eu não consigo. Eu não vivo sem carne. Eu não... Como é que vai viver naquele planeta lá? Como é que vai viver no planeta de regeneração? Complicado. E depois ainda, mais para frente, para chegar, quem que tem a esperança, ou pelo menos a vontade, tanto faz uma das esperanças, mas quem é que tem a esperança de um dia estar no paraíso? Quem tem? Ninguém tem? Não tem, né? Eu vou te fazer uma outra pergunta. Quem daqui que quer morrer? Só que tem um problema. Como é que você pode ter esperança de ir para o paraíso, de ir para o céu, sem morrer? Tem que morrer para ir para lá. Tem que resolver isso. Você tem que incluir isso na sua caminhada, na sua jornada, como algo normal para poder chegar lá. Não tem como. No nosso lar já era mais gostoso, né? A gente lê esses romances, né? Lugar bonito, só com aquelas fontes, passarinho, tudo em ordem. Não tem ladrão, não tem fake news, não tem nada disso. Eu quero ir para lá que mas vai ter que morrer, não tem jeito. Aí é um problema. Aí é melhor ficar na esperança de esperar, né? Porque quem está preparado? Ninguém. Eu, por exemplo, já arrumei palestra, não sei, até para 2024, já tenho marcado. Mas eu corro marcar logo, viu? Sabe por quê? Ficar ocupado, você fica desocupado, é perigoso de levar, né? Então eu já estou garantido, já, né? Um bom período. Arruma trabalho, né? Não vê que esse negócio mas eu não sou pouco, estou trabalhando demais. Arruma mais serviço ainda, para ficar ocupado. Para você poder ter esperança de estar lá, né? Porque senão, como é que vai estar? Então, por quê? Normalmente,
A dificuldade é essa. Voltando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, só para complementar. Então lá, no 17º capítulo, quando pergunta como é que se reconhece o verdadeiro espírita, então é pela sua transformação moral. Transformou, tem comportamento diferente, está agindo diferente. Porém, os espíritos acrescentam, está lá. E também pelo esforço contínuo que faz para domar as más inclinações. O que é isso? É o que Jesus disse antes, vigiar e orar. Ou seja, eu preciso, depois que eu faço uma reforma, eu preciso fazer a manutenção. Eu não posso relaxar. Aí eu mudei, agora estou frequentando o centro espírita e tal, não faço mais mal para ninguém, não xingo mais ninguém, não brigo, não grito com ninguém, eu estou numa boa. Não está. Esse que é o problema. Não está. Abre o Livro dos Espíritos, questão 853, e ele pergunta se tem perante Deus algum mérito aquele que passa uma vida toda em contemplação e nenhum mal faz ao próximo. Olha que pergunta linda. O que será que os Espíritos respondem? Está lá. Não terá crédito, pois não fazer o bem já é um grande mal. Caramba, aqui aí complicou mais ainda, né? Então não adianta eu dizer, eu não faço mal, eu não mexo com ninguém, eu sou uma pessoa que não dou trabalho para ninguém. Não basta você não fazer o mal, precisa fazer o bem para poder ter o crédito. Essa que é a grande questão. Então, nesse caminho de esperança, não vai prosseguir aquele que ficar na esperança só de esperar que aconteça. Observe que todos os grandes vencedores em todas as áreas, seja material, seja a área financeira, seja a área corporal, biológica, seja a área religiosa ou a área espiritual, todos que foram ver, vai ver, fizeram a transformação e depois deram continuidade, não relaxaram. Santo Agostinho é um. E Santo Agostinho, quem leu alguma coisa sobre ele, na juventude dele era só gandaia, farra, cachaça, negócio dele, ele era de família muito rica, naquela época ele não tinha que trabalhar nada, só vivia na festa. E ele fez essa transformação moral, largou tudo e foi seguir os ensinamentos do Mestre. E ele se tornou um vencedor, um ícone, tanto que ele é santo, né? Vamos dizer assim, em duas religiões, né? É o Santo Agostinho da Igreja Católica e é um ícone, um baluarte da doutrina espírita. Por quê? Porque o espírito evoluidíssimo, né? E muitos outros, né? Paulo mesmo, né? Paulo apóstolo, que também é, né, lá da mesma obra lá de Paulo Estevão, né? Quando ele era Saulo, né, com outro nome, o que ele fazia? Ele caçava cristãos e matava, condenava. E ele fez a transformação. Olha que coisa interessante. Então nós precisamos fazer essa transformação. Nós precisamos fazer essa transformação dentro de nós, para a gente deixar de estar cristão. Olha só, isso também é importante. Muitas vezes, quando nós chegamos a um ponto de estarmos cristãos, o que é estar cristão? Estar cristão é frequentar uma religião, é rezar, é orar, mas ainda não faz prece. Ele só reza ou ora, que é diferente da prece. Por quê? Porque ele não tem esse discernimento ainda. Então ele frequenta, e nesses momentos, ele é realmente um ser maravilhoso. Ele abraça todo mundo, ele beija, ele deseja o bem, ele tem disposição, tem alegria, não tem rancor, não fala alto, não fuma, não xinga, não fala palavrão, nada. É um santo. Fica ali por uma hora, no esforço danado e consegue. E quando ele sai, a primeira coisa que ele faz é acender um cigarro, ou é já passar perto do mendigo, nem olhar para o cara para evitar de dar uma esmola, pegar o carro dele, virar e um outro dá qualquer problema, ele já xinga. Ou seja, ele volta a ser aquela pessoa normal do dia a dia que ele era. Não se transformou. Esse é aquele que só está cristão naquele momento. O verdadeiro é aquele que se transforma e deixa de estar, passa a ser. Para ser, precisa modificar a essência. Não tem como modificar somente do lado de fora. Bom, para nós encerrarmos, eu vou deixar aí uma dica, uma colocação, que é de um poema, não é nem da doutrina espírita.
Esse poema também, ele foi feito por uma pessoa expert, né, por um espírito expert nessa questão de evolução espiritual, um espiritualista verdadeiro. Ele, nessa encarnação, ele foi padre. Mas foi padre, professor, palestrante, psicólogo, escritor, pouco conhecido. Chama-se Daniel Lima. Daniel Lima, aqui do Brasil, aí de Pernambuco, ele tem um poema lindo. Se alguém tiver oportunidade, eu digitar no Google, vai aparecer, é extenso. Eu vou resumir, prometo que até às 10h30 eu termino esse resumo. Esse chama-se Alma Viajeira. Alma Viajeira. Só para a gente entender o que ele quer dizer, né? É que o importante é a viagem, não é o ponto final. Quando você vai viajar, você tem que curtir a viagem. Então, ele diz, resumindo esse poema, ele diz o seguinte: a vida só se apresenta plena e gratuita para quem, andando sempre, ama a viagem, pois a viagem é a estrada e a estrada é a vida. Muita paz a todos e que tenhamos todos hoje a oportunidade de voltarmos para nossas casas e aqueles que estão nas suas casas continuarem vibrando e recebendo todo esse carinho espiritual, que é essa energia maravilhosa, para que ela possa impregnar todo o ambiente em que nós estejamos e que vamos dormir, para que a gente fique mais tempo próximo desse auxílio espiritual. Muita paz a todos, que tenhamos todos uma ótima noite. Obrigado. Vamos então aproveitar esse momento que estamos conectados com a espiritualidade. Vamos aproveitar todo esse carinho envolvente que essa equipe de irmãos de luz aqui vieram nos trazer, que estão desde cedo aqui harmonizando, higienizando e se colocando em condições à disposição para que todos nós pudéssemos usufruir desses benefícios magnéticos que aqui está sendo emanado nessa casa de oração. Vamos deixar o nosso corpo bem relaxado, os braços largados, os pés bem apoiados no chão, principalmente o pensamento em Jesus. Jesus, governador desse planeta, nosso modelo, exemplo de todo aquele que realmente pretende trilhar o caminho em busca de Deus. Vamos mentalizar aqueles nossos irmãos, encarnados ou não, em leitos, outros em cárceres e muitos presos dentro de si mesmo, para que, ao receber essa energia que nós estamos dedicando a eles, eles possam também seguir essa árdua luta do caminhar em busca da luz. Senhor Jesus, esteja conosco hoje, amanhã e sempre. Obrigado e que assim seja.